Sabes identificar se os teus cristais são verdadeiros ou falsos? Queres aprender sobre isso? Então fica até ao final deste vídeo. Meus amores, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Neste episódio eu vou falar-vos sobre um assunto que vos gera muitas dúvidas. Vocês questionam imenso como é que eu sei se o meu cristal é verdadeiro ou não. Antes de passarmos para a informação, eu queria já pedir-vos para deixar um like neste vídeo, subscreveres o canal e partilhares com alguém a quem achas que esta informação vai ser muito útil para que possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu vou dar-vos aqui algumas dicas muito básicas sobre, para vocês poderem também identificar se os vossos cristais são verdadeiros ou não. Mas antes disso, eu queria ressaltar que hoje em dia existe muita tecnologia, uma tecnologia muito avançada, e existem muitas indústrias que fabricam cristais, e esses são, sim, os cristais sintéticos. São cristais que não possuem vibrações nem possuem energias dentro deles, não nos fazem qualquer tipo de efeito e que são muito comuns serem vendidos em vez dos cristais naturais. E eu neste vídeo vou ajudar-vos e vou dar-vos várias dicas para vocês poderem identificar os vossos cristais. É importante que vocês entendam que os cristais possuem uma mineralogia muito particular, eles possuem uma estrutura interna muito particular. E existem várias formas para podermos identificar esses cristais. E uma das formas que é mais utilizada é através do estudo da mineralogia, em que estudam os cristais mais a fundo. E dessa forma nós não podemos dizer que pegamos num cristal e o simples facto de pegarmos num cristal na mão já conseguimos perceber se o cristal é verdadeiro ou não. Porque existe realmente métodos em que existe um estudo mais profundo do cristal para realmente perceberem e terem a completa noção e a certeza se realmente esse cristal é verdadeiro ou não. Então, não é só o simples facto de nós pegarmos num cristal que vamos saber se ele vai ser verdadeiro ou não, porque existem, aliás, é importante que entendam que existem ciências específicas que estudam os cristais mais a fundo. Eles vão estudar através do brilho de cada cristal, eles vão estudar através da forma que cada cristal tem, vão estudar através da sua estrutura molecular interna, e só assim eles vão conseguir perceber e ter a certeza se realmente é um cristal verdadeiro ou é um cristal falso. E quando nós falamos de cristais, nós falamos, e eu refiro-me a um cristal porque ele tem uma estrutura molecular perfeitamente organizada, ou seja, é uma estrutura interna que é formada quando o cristal nasce na Terra. E é uma estrutura que não é possível ver a olhos nus, por esse mesmo motivo é que é muito importante e existem então essas ciências que estudam mais a fundo para poderem ver essa estrutura de uma forma mais ampliada e poderem perceber as moléculas que existem no cristal. E se for então uma estrutura perfeitamente organizada, é considerado então um cristal natural e não um cristal sintético, porque os cristais sintéticos não possuem estas estruturas tão perfeitas e tão organizadas. Não contém energia dentro deles, a grande maioria, portanto, são considerados cristais sintéticos por não conter a sua estrutura molecular perfeita e alinhada. E eu vou dar-vos um exemplo de um cristal que neste caso não é um cristal, não é considerado um cristal, é considerado uma rocha, um vidro, que é a obsidiana negra. E porquê? Porque a obsidiana negra não possui uma estrutura molecular perfeitamente organizada. Possui uma estrutura molecular, sim, bem definida e possui energia dentro dele, mas não é uma estrutura que é cristalizada. Como não é uma estrutura que acaba por ser cristalizada, a obsidiana negra não é considerada um cristal, mas sim uma rocha. Então podemos começar já por aí. Esta é a primeira dica. Percebermos se um cristal é verdadeiro ou não, deve requerer um estudo da sua estrutura molecular para ter a certeza que realmente é um cristal verdadeiro. E aí vocês perguntam-me, então, mas como é que eu sei se o meu cristal é verdadeiro ou não? Requer um estudo mais profundo da sua estrutura molecular e aí já envolve a mineralogia e um estudo mais concreto com materiais específicos
para podermos perceber se realmente o vosso cristal é verdadeiro ou não, ok? Em primeiro lugar, gente, um cristal natural, ele não é completamente perfeito, como muitos dos cristais que vocês veem por aí. Ele contém fissuras na sua estrutura externa, contém rachaduras que são criadas ao longo do tempo quando eles nascem. Eu posso dar-vos o exemplo, por exemplo, aqui, de uma ponta de quartzo. Esta é uma ponta de quartzo natural. Vocês podem ver que existe aqui várias imperfeições ao longo do cristal. Aqui esta ponta de baixo, vocês podem perceber que não é tão translúcida e não é tão perfeita como as outras faces. Não é um cristal completamente perfeito. Vocês, quando olham para dentro do cristal, e espero que vocês consigam perceber, vocês conseguem perceber que existe algo dentro dele, parece que como se fossem raízes que nascem dentro dele. E isto é desenvolvido durante o processo que o cristal é criado na Terra. Outro cristal que eu vos posso mostrar também é a cianite verde, e vocês podem ver aqui que a cianite tem várias camadas, ela não é mesmo perfeita, não é um cristal que vocês veem aqui que a face é completamente lisa, porque a cianite azul é feita por várias camadas. E vocês podem ver aqui as fissuras e as várias imperfeições que o cristal tem. Outro cristal que vocês também podem perceber é o rubi, porque é assim, existem cristais que já nascem com uma forma característica, mas nós, humanos, conseguimos também trabalhar esses cristais e dar formas aos cristais. E não é por fazermos isso que o cristal deixa de ser natural e deixa de ter energia, que é, por exemplo, o caso do rubi. Nesta forma hexagonal, vocês podem ver as imperfeições que o cristal tem, as fissuras que o cristal tem ao longo dele. Isto, sim, é um cristal natural. Ele não é completamente perfeito. As suas faces não são perfeitas. E esta é uma das formas para vocês também perceberem se o vosso cristal é verdadeiro ou não. Outra dica que eu vos posso dar para perceberem se o vosso cristal é verdadeiro ou não, e aqui é mais fácil para percebermos se o cristal for em bruto, se for assim de um tamanho assim mais que dê para nós segurarmos na mão e percebermos bem a temperatura do cristal. Claro que às vezes em acessórios, como são um bocadinho mais pequeninos ou tem outro tipo de material que envolve o cristal, não é tão fácil ter essa percepção, mas se o cristal for assim em bruto de um tamanho médio ou pequeno, vocês conseguem perceber se o cristal é verdadeiro ou não, porque um cristal natural, ele é gelado, gente. Um cristal natural, ele tem uma temperatura muito inferior à nossa e nós conseguimos perceber ao toque, quando pegamos num cristal e quando o analisamos, quando encostamos à nossa pele, nós conseguimos perceber que esse cristal está gelado. Enquanto que os cristais sintéticos, eles podem ser frios, mas não têm uma temperatura tão baixa como os cristais naturais e aquecem muito rapidamente quando os mantemos nas nossas mãos e em contacto com a nossa pele. Enquanto se for um cristal natural, ele demora muito mais tempo a aquecer um pouco e muitas das vezes ele mantém a sua temperatura inferior e mantém-se gelado. Portanto, esta é mais uma dica que eu vos posso deixar para perceberem se os vossos cristais são verdadeiros ou não. Então, só para recapitular, cristais naturais, eles têm um aspecto de rochas e de pedras, eles não são perfeitos, eles contêm fissuras, eles são gelados, enquanto que os cristais sintéticos são completamente perfeitos. A sua aparência não é equivalente a uma rocha e a uma pedra e são mesmo, contêm as suas faces mesmo perfeitas. Atenção, a grande maioria dos cristais sintéticos são perfeitos na sua composição externa. E estas são as principais dicas que eu vos posso dar para vos ajudar a identificar se os vossos cristais são verdadeiros ou não. Existe também outra forma que vocês podem fazer, que é estudar um bocadinho os cristais, aprofundar um bocadinho o vosso conhecimento sobre a estrutura interna do cristal, a estrutura externa de cada cristal, as características que cada cristal pode conter. Essa é uma das formas para vocês também, para vos facilitar também a percepção de um cristal verdadeiro ou não.
e posso aconselhar-vos também a procurarem um especialista na área que vos possa orientar e que possa analisar os vossos cristais e perceber e dizer-vos se realmente são verdadeiros ou não. E deixo-vos um aconselhamento que eu tenho uma sessão disponível no site, que é um aconselhamento cristalino, onde te ajudo a identificar se os teus cristais são verdadeiros ou não. Ajudo-te também e transmito-te também algum conhecimento cristalino, ajudo-te a esclarecer dúvidas e questões que tenhas sobre os teus cristais, como podes utilizá-los diariamente, o que fazer com os teus cristais, os cuidados que deves ter com os teus cristais. Podes marcar este aconselhamento cristalino no site e eu vou deixar-vos o link de acesso aqui na descrição. Se tiveres alguma dúvida ou alguma questão que me queiras colocar, podes deixar aqui nos comentários. Podes também, se preferires, enviar mensagem para o Instagram, que vou deixar também o link disponível. E pronto, meus amores, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que esta informação tenha sido muito útil para vocês e vos tenha ajudado de certa forma e que daqui para a frente possam ter uma maior noção e possam conseguir perceber se os vossos cristais, se são verdadeiros, se são falsos quando vão comprar e analisar de uma forma um bocadinho mais profunda e mais detalhada. Vemo-nos no próximo episódio.